Olá, meninas abençoadas, mamães abençoadas e filhas abençoadas! Estamos aqui no nosso terceiro dia de libertação de memórias em relacionamento de mãe e filha ou mãe e filho. E você que está passando por esse processo, acompanhe, porque vão ser 21 dias de libertação dessas memórias. Tá certo? Nós sabemos o quão isso impacta no nosso dia a dia, o quão isso dói no nosso dia a dia, e eu estou aqui para poder ajudar vocês dessa forma gratuita, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, comenta, deixa aqui para mim, deixa nos comentários que cidade você está assistindo. Deixa aqui para mim, deixa eu saber aonde que tem chegado o alcance aí. Tá certo? E sem mais delongas, vamos falar um pouquinho. Quem está acompanhando, a gente já conversou aí, né? Nos outros dias a gente estava falando sobre as memórias, né? Pedir para o Espírito Santo nos conduzir nessas memórias. Quando vem a sensação, né, da mãe ou do filho, para o Espírito Santo conduzir as memórias, e ele já trouxe para vocês muitas memórias, não é verdade? Então hoje a gente vai partir para uma parte profunda, mas libertadora, que se chama perdão. Exatamente, perdão. Não tem como eu passar pelo processo sem perdoar? Não tem como. Por isso que o nosso mestre deixou pra gente na Bíblia que a regra é perdoar 70 vezes 7, e perdoar 70 vezes 7, e perdoar 70 vezes 7. É uma regra, é um mandamento. Não é eu escolho se eu quero perdoar ou não, é uma regra, é mandamento, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco disso. E perdoar, gente, não é você esquecer essa memória. Nunca a gente vai esquecer, mas o perdão é você saber que aconteceu, mas aquilo não te gerar mais nada, é aquela memória não te prender, sabe? Sabe por quê? Porque nós somos muito rancorosos, né? A natureza humana, ela é muito ressentida, tanto que as pessoas fazem alguma coisa, né, conosco, e em vez da gente passar por aquilo, sentir aquilo e aquilo ser descartado, não, a gente fica remoendo aquilo que aconteceu. Às vezes aconteceu na parte da manhã, mas você chega à noite remoendo aquela dor que aconteceu de manhã, e na sua cabeça você fica, nossa, mas você fica... É como se você tivesse vivido aquela cena o dia inteirinho. Reparem uma coisa aí, faz o teste com vocês. Às vezes vocês acordam atrasados, né? Ou acorda nervoso. Sabe aquele dia que você acorda nervoso? Tá uma fera. Você fica o dia inteiro nervoso. Porque você fica dentro da memória, você fica dentro daquele sentimento de nervosismo e você carrega aquilo com você o dia inteiro. E é a mesma coisa do perdão. Eu costumo dizer que o ofensor, a pessoa que nos ofende, ela nos ofende uma vez, certo? Uma única vez. Porém, nós nos machucamos 350 e tantas outras vezes. Como assim, Aline? Eu não tô te entendendo. Sabe por quê? Porque o opressor te feriu uma, mas toda vez que você relembrou e você viveu novamente aquilo ali, foi você quem se machucou. Você foi responsável por aquela mágoa. Sabe quando você começa a lembrar, né? E seu corpo você fica tenso, você fica triste, você fica com vontade de chorar, você se isola, e aí começam a acontecer coisas ao seu redor que comprovam aquilo que você está sentindo. E aí você fala, nossa, é verdade, minha mãe não me ama. Ou, nossa, é verdade, minha mãe esqueceu de mim. Nossa, é verdade, minha mãe me culpa por tudo que eu faço. Nossa, é verdade, eu não presto. Nossa, é verdade, eu acho que eu não tenho valor nenhum. E com isso, você sabe quem que está ganhando? Satanás. Ele está ganhando. A cada vez que você esquece de quem você é, ele que ganha. A cada vez que você mastiga
a raposinha da ofensa, ele ganha. A cada vez que você alimenta a mágoa, ele que ganha. E não é o seu opressor, não é sua mamãe que está fazendo isso. É você que está permitindo, meu amado, minha amada. É você, é a sua mente que está te colocando naquele patamar. Então, o perdão não é esquecer o que aconteceu. O perdão é você lembrar daquilo ali, mas sem ressentimento nenhum. É você olhar e não sentir nada. É igual aqui, ó. A gente falando de perdão. Aqui. Eu tive uma catapora quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. E ela me deixou essa marca aqui, ó. E quando eu tive essa catapora, gente do céu, vocês nem sabem o que é isso mais, né? Porque isso não é da época de vocês. Não que eu seja velha, mas enfim. Eu fiquei com febre, minha mãe precisou me isolar, me deu muita sede, meu corpo coçava, encheu de bolha. Eu precisei, na época, eu realmente acho que não existe isso mais, mas eu acho que era pasta d'água. Minha mãe encheu meu corpo de pasta d'água e eu não podia relar na cama. Gente, foi uma loucura. Eu lembrando aqui, nossa, me veio um monte veio um monte de memórias. E aí, quando eu olho para isso daqui, eu dou risada, porque assim, foi algo que aconteceu comigo, mas eu não sinto aquela dor mais no meu corpo, eu não sinto aquele desconforto daquela doença, eu não sinto aquela doença mais em mim. É uma memória, mas ela não é uma memória que me machuca, entende? É assim que é o perdão. Você não vai esquecer o que a sua mãe fez com você. Você não vai esquecer o que o seu filho fez com você. Mas essa dor, ela precisa... você não pode sentir essa dor novamente. Para que você não fique nesse looping. Nesse looping, dando voltas e voltas e voltas. E eu vou te falar algo que vai mexer com você agora. Mas quando não perdoamos, quando não liberamos perdão na vida da pessoa, inconscientemente nos tornamos iguais àquela pessoa. Iguais. E não conseguimos enxergar. Não vemos. É necessário uma pessoa de fora falar para você o que você está sendo, porque você não consegue enxergar. As suas atitudes são iguais àquela pessoa que te ofendeu. Você faz exatamente igual àquela pessoa que te ofendeu. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para sua vida. Porque a sua mamãe também foi uma criança sofrida. A sua mamãe deu o melhor para você. A sua mamãe fez tudo o que ela podia ter feito. Porque para ela era o melhor que ela tinha naquele momento. E hoje você está tendo o privilégio de ter esse conhecimento que ela não teve. Então, eu quero ler para vocês algo que eu mandei para uma cliente minha, um texto que eu mandei para uma cliente minha, eu achei muito bonito. Essa cliente deve estar me ouvindo e ela vai lembrar disso que eu falei com ela essa semana. O perdão liberta. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Perdoar é tomar de volta o poder que a dor roubou de você. É soltar o nó no peito. Ó, tô pondo a mão na garganta, mas é no peito. É soltar o nó no peito que te impede de respirar com leveza. O perdão não é um presente para quem te feriu. Olha o que eu falei. Ele não é para quem te feriu. Nunca é para quem te feriu. Você não deve o perdão para o seu pai, você não deve o perdão para sua mãe, você deve isso para você mesmo. Enquanto você mantém alguém preso no cárcere do ressentimento, é você quem está enjaulado. Olha quão profundo isso é, gente. É você que está enjaulado. É você quem sangra cada vez que você lembra. É você quem revive a dor como se o passado ainda governasse.
Mas quando você perdoa, não apaga o que aconteceu. Você simplesmente ressignifica. Você olha para a ferida e diz: isso me machucou. Lembra? Isso me machucou, mas não me define. Isso me marcou, mas não me limita. Isso me feriu demais, mas me deixou forte. E eu escolho seguir livre. Eu escolho ser livre. E Deus, Aline? E Deus, né? Eu sempre ouvi que se eu tiver magoado com meu irmão, o Senhor não me escuta. E Deus, aonde Ele fica nisso tudo? Ele se encontra aonde há escuridão. Ele está ali para a luz dele brilha onde há escuridão. O Senhor ama um coração quebrantado. Sabe por quê? O Senhor é especialista em corações quebrantados. Ele está de braços abertos te esperando para poder te acolher, para poder te amar, para poder te dar esse amor, essa atenção, esse cuidado que você não teve. É Ele que está de braços abertos para poder restaurar a sua alma. Perdoar é um milagre que começa no céu e floresce dentro do seu coração. Então, assim, tomem isso como uma verdade para vocês. Perdoar não é... Lembre da minha frase no começo do vídeo. Perdoar não é uma escolha. Perdoar não é, eu tenho tanta dificuldade de perdoar, Aline. Você tem dificuldade porque você está acreditando nisso. Mas eu não consigo perdoar, Aline. Porque você está acreditando nisso, porque o seu orgulho está sendo mais forte. Perdoar é escolha. Você escolhe. Você quer continuar carregando essa dor? Você quer continuar sofrendo? Ou você escolhe ser livre? Você escolhe deixar essa dor para lá e ser livre? É uma escolha. E você escolhe, Aline, mas quem é você para estar falando esse tanto de coisa? Eu sou terapeuta. Sou terapeuta, eu sou hipnoterapeuta, estou fazendo a especialização agora em psicanálise cristã também. E além de tudo isso, eu sou filha amada de Deus. Filha amada do Abba. Como, né, eu chamo ele de Abba, é a forma, né, que eu tenho ele para perto de mim. E ontem eu ouvi uma palavra do pastor. Ele falou, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Né? Mas você conhece o pastor de quem nada você tem falta? Hoje eu conheço. E eu posso te falar com toda certeza que Ele está de braços abertos para te entregar o amor que você não teve da sua mãe. Que Ele está de braços abertos para te entregar a atenção, o calor, o aconchego, a bondade, a misericórdia, a prosperidade que você não recebeu dos seus pais. E hoje o exercício, nós vamos fechar com o exercício sim! E a minha sugestão é que você faça exercício. Olha, escute bem. Deixa eu só ativar aqui. A minha sugestão é que vocês gravem o que eu vou falar agora para vocês com a voz de vocês, tá bom? É importantíssimo que seja a voz de vocês. E ouçam enquanto vocês tomam banho, ou enquanto vocês vão antes de dormir, ou ao acordar, são os melhores horários, tá, gente? Durante o banho, antes de dormir e depois de acordar. Porque é quando o seu cérebro ele diminui as ondas cerebrais e você consegue ter uma melhor absorção do que você está ouvindo. Ouçam, anotem, eu vou deixar para vocês aqui na descrição, mas falam com a voz de vocês. Tá certo? É importantíssimo isso. Eu vou falar aqui e vocês façam aí na casa de vocês, tá bom? Mãe, eu te perdoo. Perdoo o que você pode fazer e o que não pode. Perdoo o seu silêncio, os seus medos, a sua ausência e os seus exageros. Eu reconheço a sua dor, mãe, as suas limitações e os traços que também vieram da sua infância. Eu não serei mais prisioneiro
do que a senhora não foi. Hoje eu também me perdoo pelas palavras que te feriram, pelas expectativas que eu criei, pela culpa que carreguei sem saber que eram minhas. Eu não preciso mais repetir esses padrões, nem me vingar inconscientemente dessa dor. Eu solto, eu entrego, eu transformo pelo sangue de Jesus que redime toda a história. Eu declaro em minha própria linguagem e com todo o meu coração. Eu declaro que eu sou livre. Eu me liberto dessa dor, eu me liberto dessa prisão, eu me liberto desse ressentimento. Eu escolho que o que houve, eu escolho abraçar com compaixão e abrir o meu coração para uma nova história. Uma história onde o Senhor redime toda a minha alma. Como diz na palavra, se o Filho me libertar, eu verdadeiramente serei livre. E agora eu renasço para o novo de Deus na minha vida. Gente, é libertador, é lindo. Então, o exercício de hoje é: grave essas palavras com a sua voz. Ouça e fala em voz alta: eu perdoo a minha mãe ou meu pai em nome de Jesus. Eu escolho perdoar, eu escolho enterrar tudo isso e eu escolho ter uma nova vida. E a partir de hoje, quando eu sentir que eu estou voltando, que a minha memória está querendo voltar, ou que o meu corpo está querendo sentir novamente esses sentimentos antigos que eram do meu eu antigo, eu enterro em nome de Jesus. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos entrar um pouquinho sobre esses sentimentos enraizados no nosso corpo. Mas precisamos passar por esse processo de perdão. E ele não é um dia, tá? Vocês não vão fazer um dia e estarão curados dessas memórias. Ele precisa ser constante. Ainda mais se essa dor já aconteceu há muito tempo. Ainda mais se a mamãe já morreu ou se o papai já morreu. Precisa ser feito até enraizar na tábua do seu coração. Você pensa, se você tem aí 20, 30, 40 anos, não sei quanto tempo essa mágoa está aí, Então precisa sim dessa libertação. Então fale em voz alta, audível. O Senhor quer um coração quebrantado de verdade. Jesus, ele veio para estar conosco no dia a dia. Ele veio para nos ajudar no dia a dia. Porque o céu já está garantido para nós. E ele veio nos ensinar também como andar com ele dia a dia. Porque para Jesus, para o Senhor, o que ele mais quer é nos ver felizes. A alegria dele é ver um filho feliz. Tá certo? Beijos, fiquem comigo, tá certo? Não posso esquecer que eu dou sim sessões individuais, eu dou terapia individual, meu valor é muito tranquilo. Me chamem, vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês, vou deixar o grupo gratuito também para vocês entrarem. Então entrem, me chama, compartilhe o vídeo, manda aí para os seus amigos, para quem precisa ouvir. Não esqueçam de deixar a cidade que vocês estão para eu poder acompanhar aqui de perto. Tá certo? Todos vocês já moram no meu coração, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês. E acompanhem, porque amanhã a gente vai conversar sobre as memórias enraizadas no nosso corpo, vamos passar pelo processo do perdão, que é o hoje. Agora, amanhã a gente vai entrar numa questão para vocês entenderem o porquê que os sentimentos antigos ainda tentam voltar mesmo passando pelo processo de perdão. E aí vamos aprender a lidar com eles também, tá bom? Beijos! Até amanhã, minhas amadas!